Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos de Mesminho B e professor Wendel Holanda do IFES do campus Cariacica. Bem, eu, Kevin, juntamente com Danilo, Vitória, Hugo e Jonathan, estamos aqui para prestar serviço, apresentar um trabalho sobre filosofia, né, na disciplina de filosofia, que irá se tratar sobre as obras de Homero, mais especificamente ali sobre a Ilíada. A gente vai falar sobre a narrativa, a gente vai explicar, dar os pontos aí mais importantes presentes em toda a história, vamos dar observações e no final vamos tirar conclusões e dar nossos agradecimentos, tudo bem? Então, vamos dar início a essa história. Bem, para a gente começar a falar, começar a compreender sobre a obra de Ilíada, né? A gente tem que conhecer um pouco mais sobre o seu criador, né? Como dito antes, o Homero. O Homero, ele nasceu na região da Jônia, aí, da época da antiga Grécia. Ele foi um poeta e andarilho. Ao contrário do que muitos pensam, os poemas, né, que ele recitava não foram escritos, mas sim citados em cantos. E esses cantos foram no total de 24 cantos e 15.693 versos em hexâmetro dactílico. Para quem não tem conhecimento do que seja o hexâmetro dactílico, ele é apenas uma forma métrica de poema que é muito utilizado nos poemas heróicos. E ele é medido como se fosse... Ele é medido em que cada verso possui uma sílaba longa e duas sílabas curtas. A própria autoria dos poemas é um pouco deturbada, um pouco complicada de você entender, de a gente explicar. Porque, como eu disse antes, esses poemas eles eram recitados em cantos, ou seja, ele era de tradição oral. Então, acreditamos que talvez muitas alterações puderam ter sido feitas ali, e de que talvez tenha sido vários autores ao invés de somente Homero. E há historiadores, há quem diga que Homero ao menos existiu, talvez aí fosse um nome artístico, né? Na verdade fosse outra pessoa, né? Outra questão que é legal de se observar é a própria diferença do caráter de cada história. Porque Ilíada e Odisseia, né, obras de Homero, possuem muitas diferenças na maneira em que é narrada, na maneira como é contada a história. O que faz pensar também naturalmente que talvez foi autores distintos. Então Homero aí foi responsável por dar ênfase, contar um pouco mais aí sobre a mitologia grega. E na forma de poemas épicos. O que é poemas épicos? Como ele fazia, né? Misturava elementos reais, fatos reais, com heróis, semideuses, deuses. Esse tipo de narrativa é o que chamamos de poema épico. E com as últimas considerações, com as últimas observações sobre essa obra de Ilíada, a gente pode observar que Homero ele usufrui bastante de figuras de linguagem. Figuras de linguagem essas como hipérbato, que é a inversão natural das palavras. Como você diz uma frase, por exemplo, ele inverte as palavras ali. E ele utiliza também apostos para se referir a outros personagens que estão ali presentes na narrativa.
A obra de Ilíada, ela conta sobre os acontecimentos na famosa Guerra de Troia, né? E ele é contado na perspectiva de soldados aqueus e troianos, que foram os grandes polos, né, desse conflito. E para a gente entender, para a gente compreender o início dessa guerra, para a gente compreender o que foi o estopim disso tudo, a gente tem que conhecer sobre a existência de um casamento. E esse casamento foi onde todos os deuses foram convidados, exceto por uma deusa só, que era Eris. Eris, conhecida por ser a deusa da discórdia. E honrando, né, o seu título, ela que não gostou daquele tratamento, não gostou de que não foi convidada, honrando o seu título, ela pega um pomo dourado, crava nele uma pequena frase e envia para a festa que estava ocorrendo, né, para o casamento. E essa frase seria dedicada a uma competição entre 3 deuses. E essa competição era justo saber quem era a mais bela ali dentre elas. E essas 3 deusas eram Mera, Afrodite e Atenas. E essa frase chegou até elas. E como esperado, causou um conflito ali, gerou um conflito entre elas. Então, né, revoltadas ali, jogaram para Zeus decidir quem era a mais bela ali. E Zeus recusa e pede para que Hermes as levasse até a região de Troia e deixasse para que Paris, guarde esse nome, deixaram para que Paris decidisse quem era a mais bela dentre as 3. Cada uma delas ofereceu a Paris algo em troca de ser considerada a mais bela. A Mera ali, ela ofereceu poder, Atenas ofereceu sabedoria, e Afrodite, conhecida por ser a deusa do amor, ela prometeu a dar a Paris a mais bela mulher mortal existente. Paris então considera a Afrodite a mais bela e tem o seu prêmio concebido. Paris então ele vai até as vilas dos aqueus para pegar o seu prêmio, para conseguir a sua dama. Dama esta que era Helena. Helena era a esposa de Menelau. E esse tal de Menelau era o rei de Esparta. Então Paris vai lá e rapta a Helena, a esposa. O Menelau, ele tem sua esposa raptada pelo Paris. Menelau, claro, não gosta nem um pouco, discorda desse amor e declara guerra a Troia em troca de sua filha. Avançando um pouco em tempo, em torno de uns 10 anos de guerra, os guerreiros aqueus tinham acabado de saquear um local bem próximo ali, de Troia. E eles conseguiram um espólio. Espólio é o que eu consigo quando eu tomo algo do meu inimigo. Aquilo é o meu espólio, eu tomei do meu inimigo. Esse é o meu espólio, agora é meu. E um desses espólios que eles conseguiram despertou um grande tumulto ali nos guerreiros. Esse espólio era chamado Criseida. E Criseida era filha de Crises. E Crises
era um sacerdote de Apolo, conhecido, um deus grego, né? Conhecido como Deus Sol. Criseida foi meio que uma reação em contrapartida, né? Meio que Paris raptou Helena e os aqueus raptaram Criseida. E quem raptou Criseida? Quem raptou Criseida foi Agamenon. Agamenon se juntou a rei Menelau nesse conflito, nessa guerra, e foi lá e raptou a Criseida. Crises até deu uma oferta para Agamenon, pedindo em troca a sua filha, mas Agamenon ele recusou. Crises se revoltou e ordenou que Apolo lançasse uma peste, lançasse uma praga que causaria a morte de muitos aqueus. Quando a peste caiu sobre os aqueus, ninguém sabia ao certo de onde ela vinha e por que ela matava mais do que as batalhas contra troianos. Nesse momento, entra em cena a figura de Aquiles, filho de Zeus com a deusa Tétis, que foi banhada no rio Estige ainda quando bebê, tornando-o invulnerável, exceto seu calcanhar, pois a mãe o estava segurando no momento que ia banhá-lo. Aquiles convocou uma assembleia e chamou Calcas, o adivinho do exército, para saber o que estava acontecendo, o que causava aquela peste. O adivinho lhes disse que era uma peste enviada por Apolo, que só seria resolvida ao entregar Criseida e oferecer um hecatombe, sinônimo de um grande sacrifício, ao deus Apolo. E assim começa uma árdua discussão, principalmente entre Agamenon e Aquiles, pois o chefe do exército não queria devolver Criseida e Aquiles dizendo para que ele devolva, para que eles continuem com a guerra e continuem vencendo, né? Até que o chefe do exército se rendeu e entregou Criseida, mas em uma condição que é citada nesse verso. Priva-me de Criseida, Febo Apolo, em nau minha equipada vou mandá-la. A tenda hei de ir-te mesmo, e eu te previno, tomar-te a elegantíssima Briseida, sentirás em poder como te excedo, e outrem que se me antepor e ombrear trema. Esses versos, apesar de complicados, dizem um pouco sobre a tomada do espólio de Aquiles por Agamenon. E essa atitude é interpretada por Aquiles como uma desonra, como se tomar o espólio dele, tomar a mulher dele fosse uma desonra, que provoca a ira de Aquiles, que para de lutar a favor dos aqueus, saindo do campo de batalha e causando desfalque no exército, pois ele era o mais forte guerreiro. Depois de sair da guerra, Aquiles vai ao mar ao encontro de sua mãe, a deusa Tétis, para pedir se Zeus não poderia ajudar os troianos na guerra. Esse ato de Aquiles mudaria totalmente o rumo da guerra, que no momento estava em um tipo de trégua. No meio dessa trégua, Agamenon teve um sonho onírico, de que eles não deveriam se retirar. Essa foi a maneira que Zeus encontrou para beneficiar os troianos e atender o pedido de Tétis, pois sem Aquiles, o exército estaria com menos chance de vencer. Agamenon aceita a proposta de Zeus, que no sonho estava disfarçado de rei Nestor, quem sempre aconselhava o chefe do exército. Com os exércitos entrepostos, Paris tenta recuar para dentro do exército ao ver o rei Menelau, porém repreendido por seu irmão, Heitor, que o insultou e logo propôs um duelo entre o príncipe e o rei, tendo Helena como prêmio. O duelo foi logo aceito, e se descobriu por que Paris queria fugir, pois no meio da batalha percebeu-se quanto fraco ele era em batalha, pois Menelau estava puxando pelo elmo. Quando Menelau ia finalmente acabar com a batalha, Afrodite surge em uma névoa branca e leva o príncipe até o palácio, onde até Helena o ofende por ter sempre que precisar da ajuda de Afrodite. Continuando as batalhas, nesse momento entra a figura de Diomedes, um herói aqueu que a deusa Atena enviou ao Menos e a Mania, fazendo com que ele se tornasse imbatível e sedento por derramar o sangue de quem enfrentava. Entre os que ele enfrentou estava Enéas, que estava prestes a morrer pelas mãos insanas de Diomedes, até que sua mãe,
a deusa Afrodite entra no campo de batalha e tenta socorrer seu filho para retirá-lo da morte. Porém, Diomedes os persegue e, com sua ousadia, fere Afrodite no pulso com sua lâmina. Esse ato gerou fúria do deus Apolo, que também estava do lado dos troianos. Apolo protegeu Enéas com seu escudo, até que ele não aguenta e grita a Diomedes nesse verso: Tente, aos deuses não te afoites, se derem a nossa raça e humano rojas. Com essa frase, Apolo diz que os seres humanos são inferiores e que não deveriam ter a ousadia de se comparar aos deuses como Diomedes estava fazendo. Dito isso, Diomedes se retira da batalha e Enéas é levado. A próxima é uma das mais intrigantes lutas do príncipe Heitor contra o herói grego Ajax. Não esse, agora sim. Os dois eram os maiores guerreiros no campo de batalha e foram incitados a lutar por Atenas, que estava do lado de Aqueus, e Apolos, do lado dos troianos. A luta foi tão fervorosa e durou tanto tempo que os deuses tiveram de intervir, e ao final da batalha, os dois guerreiros se honraram com presentes. Heitor deu uma espada cravejada de prata a Ajax, que deu ao troiano um cinturão brilhante. Diante disso tudo, Aquiles ainda não volta à batalha. Chega à sua tenda seu grande amigo, Patroclo, que começava a achar que ele estava com medo de morrer na guerra, o que ofendeu Aquiles profundamente, que mais uma vez disse que o motivo de sair da guerra foi a desonra que Agamemnon fez. A única coisa que Aquiles podia fazer era dar sua armadura, equipamentos e seus cavalos, pois suas armas foram feitas por Hefesto e seus cavalos eram presentes dos deuses, o que daria a Patroclo uma grande vantagem. Já no meio da batalha, Patroclo estava sendo confundido com Aquiles pelos troianos. Até mesmo o próprio estava se sentindo como o guerreiro mais forte dos aqueus. Porém, essa força acabou quando Apolo retira sua armadura e elmo, o empurrando. Então o Heitor se apropria do elmo e dá o golpe em Patroclo. Heitor se vangloria, porém Patroclo o adverte. Agora, Heitor, triunfa bem. Eis que Zeus, filho de Cronos, e Apolo deteram-te a vitória. Eles que facilmente me mataram. Eles próprios arrancaram a armadura de meus ombros. Se 20 homens como tu tivessem me enfrentado, todos de golpe teriam perecido, suplantados por minha lança. Mas a mim foram destino funesto e filho dileto que me mataram. E entre os homens, Euforbo, chegasse em terceiro lugar, e agora me desposas. Entretanto, mais uma palavra ainda, e aguarda bem, guarda em tua alma, tu mesmo já não viveras por muito tempo. Perto de ti já se erguem a morte e o destino pujante, e serás vencido pela mão de Aquiles, o admirável Eacida. Logo após, Patroclo morre. Ao saber da morte de Patroclo, Aquiles sente a tristeza e a raiva o dominando, então pede para que sua mãe o ajude. Tétis pede para Hefesto novas armas e então Aquiles volta para a batalha, sedento por vingança. Heitor estava confiante que mataria Aquiles se o mesmo retornasse ao campo de batalha. Porém, ao vê-lo, Heitor foge apavorado. A intensa perseguição fez os dois correrem 3 vezes ao redor do muro de Troia, até que Atenas possui um dos irmãos de Heitor e o encoraja a lutar com sua ajuda. No final da luta, Heitor foi brutalmente morto por Aquiles, que o arrastou do campo de batalha até o acampamento, completando sua vingança. Ilíada tem seu fim no momento em que Príamo, rei de Troia, implora pela devolução do corpo de seu filho. Então Eácida sente empatia por Príamo, aceitando os presentes em troca do cadáver de Heitor. Mas a guerra de Troia só acaba mesmo quando Odisseu, o mais sábio guerreiro aqueu, dá a ideia de um grande cavalo de madeira como presente aos troianos. Porém, vários guerreiros escondidos no cavalo sairiam à noite para queimar Troia, e o fizeram, acabando com essa guerra que durou mais de 9 anos. Outros poemas também dizem que Aquiles foi atingido por uma flecha envenenada em seu calcanhar, lançada por Paris,
com a ajuda de Apolo.